Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nossa série de estudos sobre as ideologias, as filosofias deste mundo e como que elas se contrapõem à palavra de Deus. E eu vou começar provocando os irmãos a me responderem o que vocês conseguem ver numa sequência de imagens. Tá? Então eu vou pedir para projetar algumas imagens e aí eu vou querer que vocês me falem o que vocês estão vendo. Vamos para a primeira imagem então. O que vocês enxergam ali? Uma mão? Todo mundo enxerga uma mão ali? Oi? Todo mundo conseguiu ver um macaco agora? Certo. Tem um gorila então. Dá pra ver que a parte mais gordinha da mão aqui é a cabeça do macaco, né? E daí você tem o braço dele fazendo essa lateral da mão. Então, você tem um macaco ali. Vamos para a próxima então. O que a gente tem ali? Uma árvore. E dois rostos. Dois rostos. São iguais os dois rostos? Não. Pela forma como estão, já dá para diferenciar o gênero, certo? Um masculino e um feminino. Agora que vocês já pegaram o jeito, né? Vamos agora subir o nível. Vamos lá para a próxima. O que tem desenhado ali? Um urso. Lá no fundo eles viram um urso. Panda? Viram um panda. Conseguiu ver alguma coisa, Jades? O urso também? Tá todo mundo vendo o urso ali. Eu não sei se eu vi o urso. Próxima. Olha o que estava desenhado ali. Volta agora, por favor. Volta na imagem anterior. Agora todo mundo consegue ver o casal dançando, né? Certo? Conseguiram ver bem no meio, né? Cabeça certinho, né? O contraste do preto e o branco formando o casal dançando. Tá. Vamos lá, Juliano, para a próxima. Agora que vocês já entenderam, vamos para essa. Larissa já está vendo um homem sentado num cavalo lá. Jades também. Acho que é coisa de família enxergar isso. Mais alguém consegue enxergar alguma coisa? Não? Pode passar, Juliano. Olha o gabarito ali. Acertou. Um homem sentado no cavalo. Agora volta na imagem anterior. Todo mundo consegue ver, né? Todo mundo conseguiu já dar conta disso. Bom, seria correto dizermos, a partir dessa brincadeira que a gente fez com algumas imagens, e pode deixar essa daí, que cada um de nós tem uma percepção diferente da realidade. O fato não mudou desde a primeira imagem, certo? O fato era uma mão e que também tinha um macaco. Mas uns percebem a mão e tão somente a mão. Outros conseguem perceber o macaco. Na segunda imagem, uns percebem de forma muito direta a árvore. Outros já percebem de forma muito direta, primeiramente, os rostos. E depois é que percebe outra coisa. E as outras duas imagens, até um pouco mais complexas, o casal no meio e depois o homem sentado no cavalo, não muda, a imagem está lá.
Tanto é que depois que você mostra o gabarito, digamos assim, e volta, todo mundo consegue enxergar o que estava lá, correto? Ela sempre esteve lá. A nossa percepção sobre o fato é que não estava aguçada ou não estava treinada. Então, vocês concordam comigo que nós percebemos a realidade de um modo diferente? Cada um de nós percebe a realidade de uma forma distinta do outro, correto? Se nós percebemos o fato, o mesmo fato, de um modo distinto do outro, nós podemos falar então que a percepção da realidade, ou o que de fato é a realidade, é uma questão subjetiva, né? Pode passar, Juliana? Nós vivemos e nós interagimos um com o outro em sociedade a partir de fatos reais, concretos, mas que são percebidos de modo diferente uns pelos outros. Portanto, é uma questão subjetiva, correto? E se há uma subjetividade na percepção da realidade, nós temos então, pode passar, que considerar que as coisas são relativas. Elas partem de um referencial, e nem sempre o mesmo referencial é usado para todo mundo. Alguns vão usar a palavra de Deus como referência, outros não. Alguns vão usar, todos nós usamos o nosso histórico de vida, a nossa história de vida, como base para falarmos, pensarmos e interpretarmos as ações dos outros. E, portanto, se é uma história pessoal de vida, ela é individual. Portanto, ela é relativa ao eu. Concorda comigo? Se isso acontece, então nós temos uma tríade ali, né? Um tripé, onde nós precisamos levar em conta que existe uma pluralidade e não uma singularidade de visões sobre a mesma coisa, sobre o mesmo ato, sobre o mesmo fato, sobre a mesma forma de agir e de se pensar, porque o pensamento, a partir do momento que ele é subjetivo, ele é relativo a uma outra base e, portanto, eu tenho diferentes formas de ver a mesma coisa, de agir sobre a mesma coisa. E isso tudo converge para uma coisa, um tipo de postura, que é a tolerância. Nós precisamos ser tolerantes à forma do outro ser e do outro existir, do outro pensar. Por quê? Porque as coisas não são do jeito que eu penso. Elas não são do jeito que eu penso. Porque eu penso de um jeito que eu percebo a realidade, mas se isso é subjetivo, relativo, então, portanto, é plural, eu tenho que tolerar o outro. Agora que eu fiz essa explanação, eu quero fazer uma pergunta. Tudo que eu falei está certo ou está errado? Se está certo, por quê? Se está errado, por quê? A gente tem tempo. Eu fiz a defesa do argumento. Não sei se fui convincente ou não, mas agora eu quero saber se vocês acham falhas, se existe falha no que eu falei. Pastor não vale, tem que esperar um pouquinho para falar. Depois de 40 minutos, se ninguém falar, aí o pastor fala. E aí? Se anime, tem que ter pelo menos um para falar de começo, depois os outros animam. Eu vou ficar aqui esperando. Vocês acham que vocês vão me vencer pela canseira? Já tenho 15 anos de estrada aí dando aula.
presbítero salvou vocês, hein? Se o Rafael estiver certo, né, não sei se ele está, vocês vão me dizer. Se ele está certo, ele está falando exatamente contra aquilo que eu falei, ou ele está sendo meio contra o que eu falei? O que tem de diferença daquilo que eu falei para o que o Rafael falou? Todo mundo entendeu o que o Rafael falou? Eu não desconsidero o que foi exposto. Contudo, segundo o Rafael, eu tenho que considerar em toda essa dinâmica de raciocínio um ponto. Deus não muda, por ele existe uma verdade, e essa verdade então é absoluta. Qual que é a diferença do que ele falou para aquilo que eu falei? Explica melhor aí. Várias vertentes do quê? A diferença então está naquilo que você crê. Se você é cristão, você tem uma base. Você tem algo que você toma como referência, como verdade única. Outras pessoas estão aí, tendo outras bases. Mas, diante do que você falou, complementando ao que o Rafael falou então, eu vou reforçar meu argumento. Porque nós cremos de um jeito. Existem outras pessoas que creem de outro jeito. Portanto, existe uma subjetividade na forma que cada indivíduo interpreta esse mundo, considerando da onde que veio, o que é e para onde vai isso, certo? Se nós temos essa subjetividade posta, o que é esperado, portanto, é uma relativização. Isso é um fato. Se é um fato que tudo vai ser relativo ao meu referencial, eu uso a palavra de Deus. Outras pessoas vão usar ao Corão. Outras pessoas vão usar outro tipo de profecia, outra base religiosa, ou nem mesmo uma base religiosa para compreender o universo, da onde veio o universo, compreender a sua existência e, portanto, estabelecer até mesmo elementos para o convívio social, certo? E se essa relatividade está posta, bom, nós temos então uma pluralidade. Então, ao longo dessa história humana e do convívio das pessoas, nós não vamos ter um único modo de agir e de pensar, certo? Vamos ter vários, plurais. O convívio social, portanto, implica em algo que é chamado tolerância, correto? Então, vamos pensar numa
pirâmide de base triangular aqui. Eu tenho subjetividade, eu tenho relatividade, eu tenho pluralidade, e tudo isso converge para uma outra frente que é a tolerância, certo? Como se o cume fosse a tolerância, ou se estivesse no centro do triângulo a tolerância. E por que eu preciso da tolerância? Porque se eu não tolero, o pensamento diferente, ele provavelmente será aniquilado, deixado de existir, à medida que quem não pensa igual a mim não tem direito de existir. Vamos pensar quantas vezes o povo de Deus não esteve à frente do poder político e foi perseguido, a ponto de ser exterminado. Ou, como ainda hoje é em estados islâmicos, que você não pode professar a fé, porque isso é crime, passível de morte, baseado numa outra forma de pensar e conceber o mundo. O que nos salva nisso tudo, então, seria a tolerância religiosa, concorda? Entende? Entende o argumento que eu estou colocando? Então, por mais que pensemos diferente, eu tenho que concordar que eu preciso ser tolerante. Defendi meu ponto de novo. Agora não sei se está certo. Né? Tem falha? Qual a falha dessa minha argumentação? Vou usar o contraponto agora, uma realidade bem próxima. Nos últimos 4 anos, nós, como sociedade, sofremos uma escalada de intolerância, onde as pessoas elas não conseguiram mais conviver com o outro por uma concepção político-partidária diferente. E mais do que isso, vou apertar mais um pouquinho aí isso, trazendo para o nosso contexto, onde os cristãos foram acusados de perseguição religiosa. E o Estado, então, foi apropriado, foi tomado conta para perseguir as outras religiões. Esse é o que algumas pessoas defendem. Como que a gente contrapõe isso? Sendo cristão. De que o Estado deixou de ser laico e passou a ser um Estado cristão e que estava perseguindo, deixando as outras vozes serem silenciadas. Isso é verdade? Voltamos ao meu argumento. Isso é verdade a partir do momento que você acredita nisso como verdade. Qual que é a sua leitura sobre os fatos políticos, sociais dos últimos 4 anos, 6 anos? Vamos pegar a década. Como que você lê de 2013 para cá? Teve bastante coisa que aconteceu. Se você tem uma leitura, outras pessoas têm outra. E como é que nós vivemos em sociedade sem a tolerância? Digo mais, né? Vou tentar colocar aqui alguém que embase o meu pensamento, né? A reforma protestante ela defende o Estado laico, porque é somente com o Estado laico, ou seja, um Estado não vinculado a um pensamento religioso único, é que há permissão, há condição para que o Evangelho possa ser pregado. E o exemplo simples é, quando nós voltamos na história do Brasil Império, não existia outra religião possível no Brasil que senão a Igreja Católica Apostólica Romana. E qualquer forma de expressão religiosa que fosse distinta desta, era considerado uma seita e, portanto, crime. Tipificado no Código Penal. Você poderia ser preso. Isso só muda a partir do momento que, no final do Império, eu tenho, então,
um rompimento do império com a Igreja Católica, Pedro II já estabelecendo o Estado laico. E isso graças a uma visão da maçonaria de um Estado laico. Pedro II, maçom. Então ele rompe com a igreja. E aí ele permite então que não haja mais perseguição criminal de outros. E a igreja presbiteriana, ela chega por aí, aqui. E não é perseguida mais. E veja que a expansão é rápida. Correto? O Estado laico é que permitiu que a gente fosse assim. Mas o Estado laico, ele tem que parte de um pressuposto da tolerância, do convívio em sociedade plural, porque as relações e as convicções das pessoas são relativas e, portanto, tudo isso parte de uma subjetividade. Não existe a realidade óbvia. Pedra é pedra, mas a função dela e o valor dado a ela muda de indivíduo para indivíduo. E, portanto, a gente tem que aprender a conviver com isso e a tolerância. E aí? Estou reforçando mais ainda o argumento. Agora eu vou colocar uma pimenta, então. Para quem sabe vocês conseguem se agitar aí. Nós somos acusados de sermos intolerantes. Porque a nossa pregação, ela, em certa medida, é causadora da violência contra os homossexuais. E existem muitos cristãos que são homofóbicos. E a depender do que eu falar aqui, eu posso ser acusado por um grupo GLBTQIA+, por homofobia. E, portanto, a minha fala, ela deve ser combatida. Porque eu estou pregando uma intolerância numa sociedade que é plural, que não é singular, num estado que é laico e que deve dar garantias de bem-estar a toda a população, segundo a Constituição. Se defenda. Você está sendo acusado, não sou só eu. Se alguém dá de dedo na sua cara na rua falando isso, o que você faz? Não vai chamar o pastor, né? E aí? Aí a gente entende que a letra da lei, não sei se todo mundo conseguiu ouvir o que o Jatir está falando,
né? Mas da mesma forma que nós somos acusados por uma determinada tolerância, e aí ele cita um exemplo de que um determinado pensador aí, alguém já falando, olha, expulsar demônios é algo que afronta a religião satanista, né? Então, mas quando você é ofendido na sua fé cristã, em alguma posição cristã, você não tem o mesmo amparo e apoio das pessoas, né? Quando você prega sobre ou contra o pecado. E aí vem então esse Estado que, embora seja laico, esse laicismo do Estado, ele não é tão puro assim, né? E ele vai seguindo vertentes e vai para um lado ou para o outro, pendendo de acordo com a força que está ali. Isso em parte é verdade. Vou ser subjetivo de novo, né? Isso em parte é verdade, né? E por que em parte é verdade? Porque ao rigor da palavra, ao rigor da lei, eu não devo pender nem para um lado nem para o outro. Mas a prática mostra que as coisas não funcionam dessa forma, né? E, portanto, os instrumentos legais devem sempre ser criados para reforçar aquilo que já está posto. Se a Constituição defende o Estado laico, tudo que vem infraconstitucional, abaixo da Constituição, tem que reforçar esse princípio maior, certo? E se a liberdade religiosa é um fundamento constitucional, tudo que vem abaixo dela, seja qual governante for, tem que preservar a liberdade de culto, certo? Próximo, por favor. Toda essa discussão tem a base filosófica, e não que o que a gente já discutiu não seja, mas digamos que está debaixo de um grande guarda-chuva chamado humanismo. E sem a gente esmiuçar o humanismo de forma mais filosófica, quando eu falo humanismo como uma filosofia, como uma ideologia, como uma cosmovisão, como uma forma de você explicar e compreender a existência do universo, de si mesmo e, portanto, da sociedade, o que você entende com a palavra humanismo? Qual que é a referência para? Qual que é a referência? Vou mudar a palavra. Quando eu falo cristianismo como cosmovisão, qual que é a referência do cristianismo? Cristo. O islamismo, qual que é a base, a referência? O Islã. O humanismo, qual que é a base? Qual que é a referência? O ser humano. O ser humano, ele toma a si como referência para compreender e explicar todas as coisas. Em que medida a gente vai conseguir casar as duas visões? Dificilmente. Mas quando surgiu esse negócio? Garanto que foi algum comunista. Vamos ver? Primeiro, Gênesis, capítulo 3. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 24. Texto bem conhecido. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó de todos os dias da tua terra, da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E aí segue o texto. Veja, o humanismo, ele já surge, não com esse nome, lá com Adão e Eva. Perceba os detalhes. Quem que era referência para Adão e Eva de sabedoria? Com quem que Adão e Eva conviviam e aprendiam as coisas? Com Deus. Porque no virar do dia, o que Deus fazia, como era de costume? Conversava com eles, correto? É isso que o texto fala. Na virada do dia, Deus vem então conversar com Adão e Eva. Algo de costume. Quem ensinou Adão e Eva sobre as coisas? A fonte de sabedoria, de conhecimento, portanto, era Deus. Mas o que a serpente, qual foi a tentação da serpente? Certamente não será assim, porque quando dela comerdes, serás como quem? Como Deus. Você não terá mais que se submeter à autoridade de alguém. Você não terá mais que se submeter para aprender as coisas. Você será Deus. Você será a fonte do conhecimento. Você será a fonte de sabedoria. Você será o centro. Só tem coisa boa aí. A mulher, percebendo então que o fruto era o quê? Diferente de Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, contrapondo então Gênesis, volta para o texto bíblico de Gênesis, né? Versículo 5, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável e desejável para todo entendimento. Percebe que Paulo em Romanos, ele está contrapondo exatamente o que está aqui na mesma ordem. Na mesma ordem.
Paulo lá na frente ele fala o quê? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para o homem, para o ser humano, para o conhecimento, para a transformação de vida, para a santificação. O que a Eva achou dessa história? Não, ela não concordou. Ela achou que o pecado, a desobediência a Deus, o comer do fruto era bom, agradável e desejável para entendimento, perfeito. Para quem? Para o seu desejo. Mas aí é culpar a mulher. E esquecemos de que o homem foi conivente com isso. A quem Deus deu a ordem? Foi para Eva ou foi para Adão? E perceba que o pecado ele só se consuma de fato. Ambos passam a perceber que estavam nus quando quem come? Quem desobedeceu a Deus de fato? Foi Adão. A Eva desobedeceu aquilo que, se é que a gente pode colocar desobedecer, mas ela foi contra aquilo que Adão falou para ela, correto? Quem de fato trouxe o pecado ao mundo? Foi a Eva? Não, foi Adão. A ponto de que Paulo em Romanos vai falar, da mesma forma que por um homem, e não por uma mulher, por um homem, Adão, veio o pecado, por um homem vem a salvação, que é Cristo Jesus. Percebe? Compreendem isso? A partir desse momento, o que a humanidade colhe? Ao invés de nós termos a relação perfeita das coisas, o que acaba acontecendo? Tudo agora tem como referencial o ser humano. E as desculpas já começam por aí. A culpa pelo pecado é de quem? Deus questiona quem? Adão. E Adão culpa quem nessa história? Parece que ele está culpando Eva, mas é a mulher que quem fez? Quem que fez essa mulher aqui? Quem que fez essa mulher que trouxe a fruta para eu comer? Não fui eu não, Deus. Você está errado. Não vem jogar pedra em cima de mim não. Não vem me culpar por aquilo que eu não fiz, porque foi ela que trouxe para eu comer e foi você que fez ela. Que fizeste, Eva? Foi a serpente que o Senhor fez. Não tenho culpa nessa história. É a serpente que fez. Sendo a serpente não podendo ir para lugar nenhum, não tem para onde correr, piorou, porque aí ela perdeu a perna e aí ela não correu mesmo, né? Então veja que a consequência disso, ela está posta não só como compreensão de que eles estavam nus, agora a relação homem e mulher, marido e mulher, que era uma relação perfeita, criada por Deus, ela agora se deturpa. Então nós vamos ter muitos problemas na relação homem e mulher, quando eles se fazem uma só carne. Nós vamos ter. A relação de confiança foi quebrada a partir disso. Para começar por aí. Um olhando para o outro com vergonha, porque estão nus. A nudez então já não é mais algo de intimidade, mas serve agora de vergonha, pela forma como o seu corpo é, e o seu corpo agora então já não é mais expressão de Deus, da graça de Deus, de ter feito do jeito que você é, mas existe imperfeição na forma como eu me olho. Percebe como a gente vai deturpando a nossa compreensão de nós mesmos, que reflete na incompreensão de como nós nos relacionamos dentro de um casamento? E isso não para por aí, porque a própria sociedade vai padecer, a geração de novas gerações vai vir por dor. Multiplicarei as dores. Então, tinha dor? Tinha, mas agora eu vou multiplicar, ela vai aumentar. Vai ser por meio de dor que a vida virá para a terra. Não só a vida humana, mas toda a vida que depende de alimento, esse alimento vai ser conquistado com dor.
com labuta. É isso que nós vemos ao longo de todo o texto. Não parando por aí, próximo texto, pode passar para o próximo. Vamos para Gênesis, capítulo 4, avançar um pouquinho, verso 8 até o verso 16. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não oferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Veja que a coisa só piora, porque a primeira geração então de Adão e Eva, seus filhos, eles estabelecem a primeira morte humana na história da terra, da humanidade. Caim mata Abel por um motivo torpe, se a gente fosse tipificar. E talvez se fosse até um crime em 2º grau, porque foi premeditado. Motivo torpe e premeditado, onde ele pensa e ele faz o que faz, ele tira a vida de uma pessoa porque Deus se agradou de um e não se agradou dele, da oferta. O fato mais relevante para o nosso contexto não está aí, porque isso já está posto. A gente já compreende a maldade desse coração, a dureza desse coração. Mas o que a gente vai perceber aqui, e é interessante para nós, é a mesma resposta desaforada que Adão e Eva deram para Deus. Caim vai lá e responde para Deus. Olha o jeito que Caim responde. Verso 9, final do verso 9, né? Onde está Abel, teu irmão? Ele responde: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Acaso eu sou pajem dele, eu sou babá dele? Mais ou menos isso. Acaso eu tenho que ficar cuidando do meu irmão? Você não é Deus que sabe onde todo mundo está? Por que você está me incomodando? A culpa, a consciência mostra essa agressividade dele. E não para por aí, porque veja que na sequência, quando Deus coloca uma marca em Caim, Deus colocou essa marca para quê? Para que ele não fosse morto, correto? Qual que era a preocupação de Caim em toda essa história? Era se arrepender? Em algum momento você vê Caim tendo uma postura de arrependimento? O texto segue mostrando alguém que está com um fardo pesado de carregar nas costas, na consciência, a morte do seu irmão. Certo, certo. Mas o que ele faz? Ele fala que agora ele vai viver errante, já que está expulso mesmo do convívio ali no Éden. Ele vai viver errante, vai ficar agora vivendo sozinho com essa coisa na cabeça dele, mas a preocupação dele não é se arrepender e tampouco pedir perdão a Deus. A preocupação dele é que ele fique marcado e que as pessoas venham com vingança e matem ele. Essa que é a preocupação dele. É o homem pensando no homem, no
no seu bem, na sua forma de se proteger. E a reflexão dessas relações é o homem como referência. E veja que se a gente avança o texto de Gênesis, a gente vai ver Labão, assim como ele fala que Deus estabelece a punição de 7 vezes mais, Labão vem lá na frente e fala, Labão não, né? Labão não, esqueci o nome agora. Lameque, isso. Lameque vem e fala, eu vou multiplicar por 70. Se a vingança era 7, a minha é 70 vezes 7. E é o que Jesus vai contrapor lá na frente, quando questionado sobre o perdão de 7 vezes, ele fala, não falam, vocês falam 7, é 70 vezes 7, ou seja, tem que sobrepor assim como Lameque sobrepôs o ódio. O referencial de Deus é diferente do referencial humano. Esse é o ponto. O humanismo, ele vai tratar de compreender a si mesmo a partir do próprio ser humano. E como o ser humano, ele é mau, não há como nós termos qualquer resultado bom disso tudo nas relações humanas. Sempre nós vamos ter desgraça, morte. Pouco importa a filosofia, pouco importa o quão bonito isso pareça, porque a única vontade boa, agradável e perfeita é a vontade de quem? De Deus. Portanto, a única forma de nós agirmos para que o bem se estabeleça na terra é usando a palavra de Deus como referencial. Então, dentro de um universo subjetivo, e de fato é subjetivo, isso é um fato, porque cada pessoa vai pensar de um jeito diferente, e nós pensamos diferente das pessoas, nós, conscientes disso, nós não vamos nos render a uma subjetividade ética. Ou seja, o nosso padrão de comportamento, ele não vai oscilar de acordo com a época que nós vivemos. A compreensão que nós temos do universo e das relações humanas, elas não oscilam ao bel prazer do que os homens falam que hoje é bom, amanhã não é. Mas a referência que nós vamos sempre ter é qual? A palavra de Deus. O mundo é subjetivo, não cristão. As verdades, e eu estou colocando verdades aqui, porque a verdade ela é relativa à minha forma de ver o mundo. E isso é fato. O que não é correto para nós é aceitarmos e concordarmos que as verdades a respeito da moral, da ética, da existência, são relativas. Quando eu penso no modo como eu vou me relacionar com os meus amigos, qual que é o referencial? É o vídeo do YouTube, do TikTok ou a palavra de Deus? Quando eu penso na forma como eu vou ter o meu negócio, exercer a minha profissão, a forma como eu vou adquirir renda para minha família, qual que é o referencial? Qual que é o padrão na relação humana com o dinheiro? Qual que é o padrão estabelecido para homem e mulher conviverem dentro do casamento? Se não é a palavra de Deus, você está vivendo um mundo relativo, subjetivo e, portanto, plural. A pluralidade, ela vai existir. E até digo que ela precisa existir exatamente para que a nossa existência como cristão, ela continue acontecendo. Porque se eu nego a pluralidade, eu estou negando o meu direito de pensar diferente. Por isso que eu comecei fazendo
a defesa desse pensamento. Porque, querendo ou não, é em cima disto que nós vamos basear um Estado laico e o amparo constitucional para a liberdade religiosa, que de fato vai estabelecer como regra de convivência dentro do território brasileiro a tolerância. Então a tolerância ela não é de todo ruim, pelo contrário, é a tolerância que nos faz continuar existindo. Porque alguém tem dúvida que se não fosse tolerância, as igrejas estariam abertas? A própria palavra de Deus coloca que os cristãos eles serão amados por todos, que eles serão idolatrados por todos, recebidos por todos. É essa a realidade que Cristo coloca para a sua igreja? Não. A história mostra que se nós não temos num Estado uma lei que garanta o direito de livre pensar, o que nós vamos ter? Perseguição aos cristãos. E por quê? Porque eles representam a verdade. A verdade com a qual o homem, o ser humano, não consegue viver. A ponto de lá em Gênesis 3 já narrar que ele não queria nem conviver com Deus, porque ele queria ser o próprio Deus. Essa é a realidade. Portanto, a tolerância é uma garantia legal que nós devemos preservar. Liberdade de culto, o Estado laico. Mas debaixo disso existe um monte de gente pensando diferente. Inclusive a gente. E é o que garante a gente. Porque senão a gente fica à mercê, como o próprio Jatir falou, à mercê do quê? Do poder instituído. Hoje é um e amanhã é outro. E a história de Israel mostra isso. Quantas vezes este rei é bom, serviu ao Senhor, e o povo foi abençoado por isso. Mas quantos outros o Deus foi mau, e o povo pereceu, a ponto de profetas serem perseguidos por falarem a verdade de Deus. Percebe? A tolerância baseada na pluralidade, na relatividade, na subjetividade, elas têm sua importância, até mesmo como uma questão estratégica para a gente agir, continuar existindo e não ser perseguido na violência com que querem nos perseguir. Portanto, eu preciso ser tolerante em certa medida. E se a gente pensar um pouco no que Jesus fala, a gente vai lembrar que quando a gente responde que nós amamos os nossos amigos, ele fala que não tem vantagem alguma nisso. Você não é diferente nem um pouco das pessoas que não têm a base da palavra de Deus. Você tem que amar os seus inimigos. A forma como nós respondemos a qualquer acusação nossa não é com intolerância, não é com violência, mas é com o amor de Cristo. Porque se alguém te bate de um lado, o que você faz? O que Cristo fala para você fazer? Dá uma rasteira nele? Dá a outra face. Para encerrar, Isaías capítulo 5. Enquanto as crianças terminam de subir, Isaías capítulo 5. Nós vamos ter um pouco da realidade que Isaías percebe na sociedade. Isaías capítulo 5, não vamos ler do verso 8 até o verso 30, mas a partir do verso 8, nós vamos ter aí: ai dos que ajuntam a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e belas sem moradores.
10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Sabe o que Isaías está falando aqui? Latifúndio, grandes propriedades, onde poucas pessoas estavam concentrando a terra de muitas. Qual que é o erro? Deus, quando criou o Estado de Israel, ele repartiu a terra. Cada família teria o direito a uma porção da terra. Quando você acumula bens e toma a terra como propriedade sua e não daquele que Deus deu, o que você está fazendo? Você está indo contra o mandamento de Deus. Você está tirando o direito dessa pessoa de trabalhar na terra, ter o seu sustento, para que ela trabalhe para você, de acordo com as suas regras, de acordo com aquilo que você quer remunerar para ela. A ganância do homem. É isso que está sendo exposto aqui. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Entrega da vida a uma dissolução moral. Minha preocupação é ter prazer, é fugir dessa realidade, beber, curtir e aproveitar. Verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos humanistas. Ai desses que são sábios aos próprios olhos e ignoram a sabedoria de Deus. Ai desses que convertem o bem de Deus em mal e o mal do ser humano em bem, como padrão. Que o Senhor possa nos abençoar para termos sabedoria de sempre, pela palavra de Deus, contrapor o argumento ruim do ser humano. Vamos orar? Pai bendito, te agradecemos e te louvamos por nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é luz, é esteio, Senhor Deus, é guia para as nossas vidas. Que o Senhor sempre nos dê condições, ó Pai, de compartilhá-la, de aprender, ó Senhor Deus, sobre ela, para fugirmos das ciladas de Satanás. Que possamos sempre, ó Senhor Deus, agir com bondade, mansidão e amor, ó Senhor Deus, de Cristo Jesus na sociedade. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. As crianças têm